está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os cair poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje este domingo dedicado de maneira toda especial à Palavra de Deus, sendo que no Brasil nós temos esse mês inteiro de setembro vivido, meditado, proclamado, para afervorar em nós esta necessidade. Guardem bem, na homilia eu nunca digo uma palavra a esmo, eu escolho muito bem cada uma. Eu não disse que a leitura, a meditação da palavra de Deus são importantes. Elas são necessárias. Necessário é muito mais do que importante. E o exemplo célebre disso é o macarrão do domingo. Ter macarrão no domingo é importante, mas ter água é necessário. Sem macarrão você passa, sem água não. A palavra de Deus na vida de um cristão, ela entra justamente como a água para a vida do nosso corpo. Escutar a palavra de Deus, meditar a Sagrada Escritura, e isso todos os dias, não apenas domingo quando a gente vem à missa, é necessidade vital, porque a palavra de Deus nos é dada para nos instruir, nos corrigir. A palavra de Deus que vai nos indicando o caminho da vida eterna. Esta palavra de Deus que me desperta
para aquilo que Deus me diz, e ouvindo o que Deus me diz, ouvir também a voz dos outros. Nós ouvimos na semana passada, na liturgia da palavra, também com o profeta Amós e também com o evangelista Lucas, nos alertando dos perigos da riqueza. Tanto Amós, na semana passada, como São Lucas, nos diziam: é impossível, é incompatível servir a dois senhores. É impossível eu deixar a minha vida ser conduzida pela trapaça, pela ganância. É impossível eu levar uma vida cristã e ao mesmo tempo me tornar escravo das coisas que passam. E hoje a liturgia da palavra nos coloca diante dos olhos a aplicação prática da liturgia da semana passada, quando se falava do perigo de uma vida anestesiada pelos bens desse mundo, pelos prazeres que passam. Nós poderíamos nos perguntar: mas o que isso importa? E hoje a liturgia da palavra diz a mim, diz a vocês, diz a cada um de nós, que importa muito, porque as opções que nós fazemos nesta vida, elas terão consequências na eternidade. E surgem essas duas figuras do Evangelho: o Lázaro, pobre e feridento, e do outro lado, o rico que não tem mais nome. Lázaro é colocado por São Lucas num lugar muito estratégico no Evangelho. São Lucas, ele era médico e escreveu como bom cirurgião. Foi colocando cada coisa no seu devido lugar. Lucas, ao descrever a parábola do rico e do Lázaro, coloca justamente o Lázaro em frente à mesa do rico, ou seja, num lugar que seria humanamente impossível de o rico não enxergar aquele homem. E vejam que curioso, o pobre tem nome, Lázaro. A palavra Lázaro significa Deus socorre, Deus ajuda, Deus auxilia. O rico perde o nome, e perde o nome porque quando deixa de ouvir a voz de Deus e quando se torna insensível ao sofrimento dos outros, ele perde a sua identidade. Por isso, esse Evangelho não diz que o pobre será salvo pelo fato de ser pobre, e nem que o rico será condenado pelo fato de ser rico. O que determinará a nossa salvação ou a nossa condenação é se de fato nós fizemos opção de viver uma vida à escuta de Deus e do próximo, ou se nós vivemos uma vida inteira anestesiados no nosso bem-estar e esquecemos de Deus e do próximo. E toda vez que nós nos fazemos surdos diante da palavra de Deus, todas as vezes que nós nos fazemos insensíveis, indiferentes ao sofrimento dos outros, nós também perdemos a nossa identidade. Por isso vocês e eu podemos entrar na família desse rico condenado, mesmo se a gente não tiver um real no bolso, porque o que salva não é o bolso da pessoa, o que salva é a misericórdia divina e a escolha de vida que nós fizemos. Tão escandaloso é o Evangelho de hoje, que Jesus propõe como modelo de vida cristã o cachorro. O cachorro, embora seja irracional, embora não seja um ser humano, o cachorro, no seu limite, ofereceu o máximo que ele podia para aliviar o sofrimento daquele Lázaro. A nós todos cristãos, Deus não pede que a gente resolva todos os problemas do mundo. Já disse muito bem esses dias o Santo Padre, o Papa Leão XIV, quando ele disse: eu não sou Papa para resolver os problemas do mundo, eu sou Papa para anunciar o Evangelho. Não que o anúncio do Evangelho não transforme a realidade, transforma,
Mas nós cristãos, por mais que a gente tenha boa intenção e bom desejo, a gente não vai dar conta de resolver todos os problemas do mundo. Conosco poderá acontecer como aconteceu com Santa Teresa de Calcutá, quando um grande governante da Índia debochou da Madre Teresa e disse a ela: Madre Teresa, a senhora acha que cuidando desta criança doente, a senhora vai resolver o problema da Índia? Madre Teresa deu aquele sorriso que só os santos têm e disse a ele: mas quem falou para o senhor que eu quero resolver o problema da Índia? Eu quero aliviar o sofrimento desta criança. E se o senhor assumir aquela outra criança, já são dois. Percebe? Quando nós nos colocamos à escuta dessa palavra, quando nós prestamos atenção a Moisés e aos profetas, ou seja, à Sagrada Escritura, quando esta palavra sai da minha estante e passa para as minhas mãos todos os dias, quando essa palavra entra pelo meu ouvido, entra pelos meus olhos e encontra morada no meu coração, o colocar-me a serviço do outro, o tornar-me sensível ao sofrimento do outro é consequência. Já o profeta Ezequiel, quando diz dos pecados de Sodoma, ele faz uma lista e ele diz: eis o pecado de Sodoma, viveram no luxo, com prazeres em excesso, mas não foram capazes de estender a mão a um pobre que precisava. Todo pecado, guardem isso, todo e qualquer pecado, seja o pecado venial mais leve, seja o pecado mortal mais grave, ele é um fruto amargo, podre e mortífero de uma má escolha, de não dar ouvidos à voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus não vai estar pronto para ouvir a voz do outro, não vai estar pronto para ouvir a voz de quem padece e que talvez não precise de muito, precise de 1 minuto da sua atenção. Setembro, que a gente fala tanto do combate aí ao suicídio, o venerável Fu Doxin dizia: um bom dia pela manhã no corredor pode evitar um suicídio no fim da tarde. Quando nós nos colocamos à escuta da voz do Mestre, quando nós nos colocamos à escuta do Cristo Jesus, esse Cristo Jesus, ele vai também transformando o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, e nós vamos despertando em nós estes sentimentos do coração de Jesus. Um coração divino capaz de salvar, mas um coração humano capaz de se dobrar diante do sofrimento da mulher cananeia que suplicava pela vida da filha. Um coração divino capaz de ressuscitar, mas também humano, que o fez chorar quando Lázaro morreu, que fez com que ele se compadecesse da viúva de Naim e ressuscitasse o seu filho. Um coração divino capaz de curar, mas um coração humano que se inclina em cima da sogra de São Pedro para libertar aquela mulher da febre e do mal. Quanto mais ouvintes da palavra, mais ouvintes dos irmãos nós seremos. O grande mal é que nesse mundo cercado por tanta palavra inútil, nesse mundo cercado por tanta palavra vazia, nesse mundo cercado por tanto barulho, interno e externo, nós vamos nos tornando surdos à voz de Deus e vamos vivendo, como disse o profeta Amós na primeira leitura, vamos vivendo despreocupadamente, sem nos importar com a ruína de José. Não esse José, José da tribo de José. E vamos criando em nós uma autossuficiência que é diabólica, que me faz acreditar na mentira de que eu não preciso do outro para viver. Eu me basto, eu sozinho dou conta. Você sozinho, querido, você sozinha, querida, não deu conta nem de nascer. Quando a sua mãe estava grávida de você,
Você precisou de uma boa mão que te tirasse de dentro da sua mãe. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Alguma de vocês, quando estava grávida, barriguda, quando chegou o dia de dar luz, você estava no meio da sala de casa, de repente você fez assim, nasceu a criança. Não, você sentiu as dores, você sentiu que chegou a hora e precisou da caridade de um médico, de uma parteira, de uma enfermeira que te ajudasse a dar a luz. E não duvide, o dia que você e eu morrermos, nós também vamos precisar dos outros. Pelo menos 4 cristãos que carreguem o nosso corpo para o túmulo do cemitério, para que os urubus não comam a nossa carcaça no meio da rua. Ou seja, Deus impôs uma lei que para entrar e para sair desse mundo, nós deveríamos viver em comunhão. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, nós todos dependemos da graça de Deus até o fim. E até o fim, nós somos chamados a ser essa presença de Deus na vida de tantos Lázaros. E talvez hoje, nessa missa, você seja um Lázaro que precise da lambida do cachorro, de um gesto simples de um cristão que olha para você e diga: você é importante. Alguém que olhe para você e diga: eu te amo. Alguém que olhe para você e diga: você é importante para Deus e para nós. Só Deus, só Ele, sabe o que está passando no coração e na mente de todos vocês que estão aqui, e na minha também. Só Deus sabe quantas feridas o nosso Lázaro daqui de dentro carrega, e só Deus sabe quanto sofrimento todos nós trazemos. Mas Deus também sabe que você, no seu limite, pode fazer muito na vida de quem sofre. E aí acontece o milagre da conversão. Eu contava nas outras missas a conversão de São Vicente de Paulo, que não era de todo ruim, mas não era muito amigo dos pobres. Hoje ele é padroeiro de todas as obras de caridade da igreja, mas precisou que ele tivesse um encontro com Cristo e a miséria para dar um rumo novo para a sua vida. Celebrando Santa Missa de Natal, aquele frio congelante, São Vicente sai da igreja e encontra na porta da igreja 2 crianças morrendo congeladas. São Vicente, padre, olha para dentro da igreja, vê Jesus crucificado e diz: se o Senhor está aí, por que o Senhor não faz nada por essas crianças que estão morrendo? Para surpresa de São Vicente, a imagem do Cristo abre a boca e Jesus responde para ele. Diz: Vicente, eu já fiz alguma coisa por elas, eu coloquei você na vida delas. E ali São Vicente abraça aquelas crianças, encontra Santa Luísa de Marilac, funda com elas Filhas da Caridade. Preocupado em ter padres melhores, funda a Ordem dos Lazaristas. E uma das filhas espirituais de São Vicente, Santa Catarina Laborré, foi a agraciada que viu a Virgem das Graças, a aparição da medalha milagrosa. Percebem? Quando nós estamos diante de Deus e queremos empenhar a nossa vida no serviço dele, não precisa sair por aí procurando ocasião para viver a caridade. Deus se encarrega de colocar diante de você aqueles que ele precisa que você socorra. Mas se você não está adestrada, se você não está educada, se você não está formado e transformado por essa palavra, você corre o risco de passar pela vida dos outros despreocupadamente, como é que esse povo da primeira leitura. Hoje, os catecúmenos receberão o livro da palavra de Deus, que vem não de qualquer lugar, vem da Pia do Batismo.
é da fé da igreja, é do útero da igreja, que vocês receberão de maneira solene esta palavra, não para ficar dentro de uma gaveta, dentro do carro, dentro da estante. É para que vocês comam essa palavra. Dirá Jesus ao demônio no deserto: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não procure a voz de Deus nas coisas fantásticas desse mundo. Tudo que Ele tinha para dizer para você está naquele livro santo. Ali o Pai já nos disse tudo. Pena que nem sempre a gente tem disposição para ouvir. Por isso peçamos hoje a intercessão daquela que melhor do que ninguém soube ouvir, assimilar e praticar a palavra de Deus, Maria. Ela que tem o coração repleto por essa palavra e compreendeu que ter a palavra consigo significa viver uma vida em favor dos outros. Maria que no céu não vive despreocupadamente com as nossas ruínas, mas ela se interessa por nós. Que ela também desperte em nós a sensibilidade, para que nós não percamos a nossa identidade, como aconteceu com esse pobre rico do Evangelho, mas que a gente, na nossa pobreza, ofereça o que tem, como fez o pobre cachorrinho, que para socorrer o sofrimento de alguém, ofereceu o socorro da sua saliva. Nenhum gesto, por menor que seja, passará despercebido aos olhos de Deus. E que São Miguel, hoje vivendo o 39º dia da sua quaresma, ele que empunha a espada da palavra de Deus nas mãos, que com esta palavra santa, com essa espada viva, ele também expulse da nossa vida toda e qualquer tentação que nos impeça de ouvir a voz de Deus e de ouvir a voz de quem sofre. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.